Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Mateus 26. Aqui tem como título A Conspiração contra Jesus. Que diz assim: E havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele inclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram para que esse desperdício, pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me entendes. Ora, derramando ela esse bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo ao fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado a todo o mundo esse evangelho também, o que ela fez será contado para a memória sua. Então os 12, chamados Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Quem me queiras dar, eu vou-lo entregarei. Que me queiras dar, e eu vos entregarei. E ele lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam ele a oportunidade para entregar. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Respondeu ele: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos, e, enquanto comia, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: O que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito, o seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, pois seria para esse homem se não houvesse nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que convosco o beba,
novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vós escandalizeis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem de ti, nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes me negará. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Eu mesmo disseram e todos os discípulos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: sentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste e até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra, e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Desculpa. Voltando para o discípulo, achou-os dormindo. E disse: Pedro, assim nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar, nem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi para a 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Desculpe. Levantai vós, vamos nós, eis que é chegado aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas e um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o que o traía lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, este o prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a quem vieste? Nisso, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém o que aconteça? E assim, que diz que assim convém o que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: saístes com espadas e varapás para me prender como um salteador? Todos os dias estava sentado no templo ensinando e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aquele que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos os médios
buscar um falso testemunho contra Jesus para poder entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram duas. E disseram, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes? Quem é que esse dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que vos parece? Respondeu ele, o réu da morte. Então lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos. E outros os bofetearam, dizendo, profetiza nós o Cristo, que foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse, tu também estava com Jesus, o Galileu? Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei quem dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se que ali estava, disseram a Pedro, certamente eu também és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Desculpa pelo vídeo, ficou longo. Se gostou, inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, comente e compartilhe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.